Pega a tua Bíblia e abre no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 4, que diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Diga comigo, de que todos sejam beneficiados. Aleluia. Você está dando glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é um dos princípios bíblicos chamado, sabemos que a Bíblia, ela nos apresenta os 7 princípios bíblicos. E o segundo princípio bíblico apresentado a nós pela palavra do Senhor nosso Deus é mordomia. Diga comigo, mordomia. Mordomia é servidão. Mordomia é um dom que o Senhor deu para todos de servir. Entenda uma coisa, nós estamos aqui numa passagem onde o apóstolo Paulo fala para nós sobre acerca dos dons espirituais. Mas o dom de servir, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, mas o dom de servir, Deus deu para todos. Olha a pessoa que está do teu lado aí, você tem o dom de servir. O apóstolo Paulo ele foi bem claro que existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Não é? Aí, às vezes nós podemos observar a atitude, né, de algumas pessoas que não aceitam serem... eu preciso trocar o microfone, por favor, aqui no obreiro aqui, troca o microfone para mim, por gentileza. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo não há, aleluia, glória a Jesus, não há como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus sem ter prazer em servir. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus sem praticar e ter inserido no seu caráter, na sua vida, no seu ser, na sua existência, os 7 princípios bíblicos. E hoje nós vamos falar de mordomia. Nós entendemos, aprendemos na cultura brasileira, não a cristã, porque o cristão de raiz, o cristão verdadeiro entende isso daqui, mas a cultura brasileira, a cultura secular, a cultura não cristã,
As pessoas entre nós, talvez muitos de nós, foi criado aprendendo que mordomia é ficar de frozô, é ficar de relax, é ficar de boa sendo servido. Não é nada disso que a palavra de Deus nos ensina. O princípio bíblico de mordomia chama-se o princípio de servir ao outro. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 7 do capítulo 12. Cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Hoje eu estava conversando com um rapaz sobre um poço artesiano lá onde nós moramos, que serve a muitas pessoas. Algumas pessoas vão lá e ligam o poço, depois não desligam o poço, outras vezes não querem ligar, porque para abençoar, para beneficiar o outro. E eu fico tentando explicar, e tendo ligado ou não custa nada ir lá e desligar, ou não precisando ou não, também não custa nada ir lá e ligar para beneficiar o outro, porque no final todos são beneficiados. E se a gente não for lá e não desligar a bomba e a bomba queimar, todos serão prejudicados. E é difícil às vezes para as pessoas entenderem esse tipo de coisa. Falam, mas pastor, não está certo, a pessoa limpou, tem que vai desligar. Mas como é que você vai mudar a mente de uma pessoa que não quer mudança? Hoje você está aqui para ouvir e entender essa palavra, mas eu gostaria que aquelas pessoas também estivessem aqui para ouvirem e entenderem essa palavra também, que o correto é ir lá e desligar, mesmo não tendo sido você que ligou, mas quando você vai lá e desliga, você protege algo que é em favor de todos, que beneficia a todos. Então o ato de ir lá e desligar, mesmo sem ter a responsabilidade de desligar, é um ato de servir a todos, é um ato de provocar um benefício que é para todos. E nós, cristãos, precisamos entender que nós fomos chamados por Jesus para sermos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos chamados, como o apóstolo Paulo falou, que nós precisamos sermos imitadores de Cristo. Paulo falou, eu seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E sabe o que a palavra diz para mim e para você? Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz que ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, igual a mim e a você. Sabe por que Jesus tomou a forma de servo? Porque o plano de Deus, o propósito de Deus, de nos fazer a sua imagem e semelhança, é que nós tivéssemos a consciência, a nossa natureza, a nossa essência de servir. Você já parou para pensar se Neemias, sendo um copeiro, dissesse assim, isso não é a minha área, isso não é para mim, isso não é comigo, então eu não vou lá reconstruir os muros de Jerusalém. Eu sou copeiro, eu não sou construtor, eu não sou pedreiro. Você já pensou se Obadias tivesse dito assim, eu não vou fazer nada disso porque eu sou mordomo? Ou seja, eu sou mordomo do rei, eu não sou mordomo de vocês. Nós precisamos entender que quando nós promovemos o nosso irmão, Deus nos promove. Quando nós servimos o nosso irmão, identificando, achando que ele merece ou não merece, Deus nos serve. Por isso é um princípio bíblico, o princípio de mordomia, é o princípio de servir, e não tem nada a ver com lazer, relaxar, prazer. Não, o princípio de mordomia, o mordomo é aquele que serve, e o Senhor Deus nos chamou para sermos mordomos para a sua glória.
glória. Sabe por quê? Ele enviou Jesus para ser mordomo para nós. Por isso que a Bíblia diz que ele esvaziou Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus aqui na terra. A Bíblia diz em Filipenses 2,7, como eu já disse aqui, que ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele se anulou. Tomou a forma de servo, ou seja, de mordomo. E tornou-se semelhante. Bota assim a mão na tua cabeça, bota. Diga semelhante a mim. Porque Deus. Fala forte, porque Deus. Quer que eu sirva. Sabe por quê? Que Deus quer que você sirva, independente de ser aqui na IAB, ou na igreja, ou lá no teu trabalho, ou na faculdade, ou na escola, por onde as pessoas disseram, onde você anda, por onde você esteja, onde faça os lugares que façam parte do seu cotidiano, que você sirva, e que o seu serviço seja bom, que seja para a glória de Deus. Sabe por quê que Deus quer que nós venhamos a servir? E para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. A nossa cultura não é a cultura secular, não é a cultura do mundo. A nossa cultura é a cultura do céu, é a cultura do reino de Deus. E na cultura do reino de Deus a gente vive por princípio. E o princípio de mordomia, o princípio de servir, coloca-nos na posição de sermos iguais a Cristo. Vem cá, Pedro, vou lavar os teus pés. Não, mestre, você não vai lavar os teus pés, você não pode lavar os teus pés. Como não posso lavar os teus pés, Pedro? Se eu não puder fazer isso, eu não tenho parte contigo. A tradição entre os judeus, que a pessoa chegue na casa do outro, já tem. Por que isso? Porque eles vinham andando em terrenos muito áridos, com suas sandálias. Não era tênis, sapato, como nós usamos hoje. Então os pés vinham empoeirados. Então quando se chegava numa casa, a serva da casa, ou até mesmo o dono da casa, no ato de servir, de receber bem, de tratar bem, já tem uma bacia e uma toalha preparada para aquela visita chegar e lavar-lhe os pés. Depois enxugar-lhe os pés, para tirar a poeira que veio da rua e aliviar as dores da caminhada árdua e dolorosa no deserto, e servir uma boa comida. Você entendeu o que eu falei? Servir uma boa comida. Isso é honra. E ainda dar-lhe um ósculo. Vem aqui, diácono, por favor. Aqui, ó. Recebe a pessoa. Antes de lava-lhe os pés. E antes de comer, ósculo, que nós conhecemos como beijo. Isso é honra. Por isso, que quando aquela mulher beijou os pés de Jesus, no ato de serva, de servir, no ato de mordomia, ungiu os pés, beijou os pés dele, secou com os cabelos. Alguém se levantou e falou: por que não pega esse perfume caro, vende tudo e dá para os pobres? Em outra situação, outro se levantou: o que ela quer fazer? O que ela vai fazer? Jesus disse para o outro: querido, eu entrei na sua casa, então não me deu ósculo, ou seja, você não me beijou. Ela não é a dona da casa, entrou aqui para me beijar os pés, para me servir, fazer o que você, como dono da casa, não fez, ou seja, para me honrar, como você não fez. Quando você serve ao outro, julgando que o outro mereça ou não, viu que a pessoa não merece, mas você não foi chamado para fazer a sua vontade. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E você não quer servir? Porque acha que o outro precisa de uma lição? Porque acha que o outro precisa aprender? Acha que o outro precisa ser corrigido? Então eu não vou servir, deixa quebrar a cara. Não, não é isso que Deus chamou para você ter um coração vingativo.
Bíblia diz para mim e para você, a palavra sagrada de Deus, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você serve a pessoas. Sabe para quê? Para servir a Deus. Porque não tem como servir a Deus sem servir pessoas. Você é mais claro, você serve a Deus servindo pessoas. Isso é princípio bíblico. Mordomia. Se é para Jesus, pode ser melhor. Graças a Deus. Vivo eu, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De verdade, isso. Às vezes a gente fala. Tem palavras que a gente ouve no altar, aprende com o irmão, ouve durante a caminhada, durante a trajetória, a gente ouve. Mas nunca parou para ler, nunca parou para pensar o que é servir a Deus e ser consagrado ou consagrada a Deus. Quem é servo de Deus de verdade, na essência? Quem é consagrado a Deus? Consagrado a Deus de verdade e na essência, não tem vontade própria. É isso aí. Não tem vontade própria porque é melhor. Entenda o que eu vou te falar. É muito melhor. Aliás, você pode escolher entre duas opções: viver para morrer, como muitos vivem, ou morrer para viver na eternidade. E morrer para viver na eternidade é morrer para você e viver para Cristo. E viver para Cristo significa fazer a vontade de Cristo. E viver para Cristo, ser consagrado a Cristo, é fazer o que a palavra de Cristo diz. Interessante que, estudando essa palavra, a gente dá aula na escola de líderes. Essa é a primeira matéria. Os 7 princípios bíblicos. Mas Deus botou no meu coração, porque eu começar hoje, o caráter, que é o primeiro princípio. Mas foi isso que Deus quis falar. Então é isso que será dito. É essa a mensagem do céu que eu vim para transmitir para a tua vida. Mordomia é uma questão também de educação. Você está aí bebendo, está muito calor. Nossa igreja não tem ar-condicionado. Glória a Deus. Nossa igreja não tem ar-condicionado, mas vai ter. Glória a Deus. Isso aí. Você está aqui pagando preço junto comigo, ventiladores e cabeça. E você está aí segurando o seu copinho de água. Ou então teu filho, a tua filha está aí chupando uma bala. Ou comendo um biscoito. Escondidinho, criança muito. O princípio de mordomia diz que servir a Deus é cuidar do meio ambiente. E cuidar do meio ambiente é também cuidar do ambiente onde você habita. Então, é pecado jogar papel na rua, jogar lixo na rua, jogar lixo no rio. É pecado. Pessoas são prejudicadas por causa da falta de entendimento de serviço e mordomia, por causa da falta de entendimento de princípio bíblico. Pessoas que jogam sofá no rio, lixo no rio. Às vezes você está andando na rua, no carro na frente, joga um papel, vou guardar, vou copo. Eu olho aquilo, muitas vezes, algumas vezes você vai parar para pegar, mas eu sozinho não vou resolver, mas dá para fazer a minha parte, sempre cuidado. O crente precisa entender que ele é uma referência de serviço, não só para si, não só para sua casa, mas sim para a sua cidade, para a sociedade e para o reino de Deus. Porque se a gente não pratica o princípio de servir, o princípio
muita monotonia, ao invés de servir a Deus, a quem estamos servindo? Se não estamos servindo a Deus, cumprindo o princípio, a quem estamos servindo? Quebrando o princípio. Reflita sobre isso. Precisamos entender, compreender que nem tudo é pular, rodar no poder, no mistério, chorar, para sair. Glória a Deus, a gente aqui tem muito isso, eu gosto muito do seu canela de fogo. Mas quando Deus quer nos ensinar alguma coisa, precisamos parar, sentar e ouvir, porque Deus quer fazer, sabe o quê? Nos encher do Espírito Santo dele. Para isso só é cheio de verdade do Espírito Santo de Deus, quem cumpre princípios, quem não é dado a quebra de princípios, a fazer vontades carnais e mundanas. Pega a tua Bíblia aí comigo, por favor, você vai entender. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 6. Diz assim: pois temos conhecimento que a nossa velha humanidade em ação foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos servir ao pecado. Vou te perguntar de novo: está servindo a quem? A gente fala, eu sou servo de Deus, sou servo de Deus. Como tem sido as tuas atitudes? Como tem sido? Quais têm sido as nossas escolhas? Nós temos praticado os 7 princípios bíblicos? Ou tem algum que está quebrando aí, que está faltando? Ou tem algum dos princípios bíblicos que a gente não está conseguindo? O que está faltando? Peça ajuda! Pastor, eu não consigo. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu quero corrigir, sabe? Eu quero punir. Eu quero... Ei, sirva. Sirva. Apenas sirva. Agora, não sirva para aquilo que vai te dirigir para servir. Serve aqui a minha cerveja? Serve não. Entendeu? Serve aqui a minha cachaça? Serve não. Vai ali comprar um cigarro para mim? Serve não. Porque não é de Deus, Deus não criou, Deus não gerou. Por isso que essa palavra aqui, servir a bebida, servir a cachaça e comprar o cigarro, esse tipo de coisa para outras pessoas, porque você vai servir com esse serviço para alguém, algo que você não pratica, não concorda e não quer para o outro. Se você faz, o outro te obriga, ou o outro te ameaça, ou o outro te chantageia para você agir, ir lá e comprar ou trazer o serviço, algo que não seja de Deus para ele está te manipulando e te induzindo ao pecado. E nós precisamos entender que o sacrifício da cruz foi para destruir a nossa velha humanidade. O sacrifício da cruz foi para destruir o nosso humanismo. O que é isso? Que pena dele, está com abstinência. Não vai durar para sempre.
aqui terão quando cobram. Não vá, não contribua. Dobra o seu joelho e vá orar. Fulano ou fulano, me perdoa, mas isso eu não vou pegar com você não. Fulano ou fulano está aí. Temos uma discípula de uma vez, nós chegamos na casa dela, lembrei que orei, e lembrei, né, pastor, logo no início. Chegamos na sala para orar, tinha um pé de cannabis sativa plantado no vaso, no canto da sala. Quando eu olhei, não falei nada, ela, pastor, quem é meu marido? Não é crente. Eu falei, minha filha, isso aí não é de Deus. Você vai aceitar isso dentro da sua casa? Explicamos para ela os riscos que ela corria. Sabe que ela falou para mim, pastor, não é estratégia, estou matando. Matando como? Jogando Coca-Cola. Era Coca-Cola? Todo dia ela ia lá, ele dava o dinheiro para comprar Coca-Cola, ela ia lá e jogava Coca-Cola na raiz. O camarada não entendia porque ele estava dando formiga na raiz daquele vaso. Ela ia lá e jogava formiga, jogava Coca-Cola. Para ver, o pé de cannabis sativa morreu. E a casa dela, o terreno que trabalhou na geografia dela, pelo menos daquele não ali, foi limpo e foi liberto. Estratégia. Você pode dar uma palma você não por isso? Não compactue com o mal. Não compactue com aquilo que não é para você. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é minha irmã. Ah, mas é meu tio. Ah, mas é minha tia. Entenda isso. Aquilo para o qual ele está te chamando, ela está te chamando, está te envolvendo, está te levando para o céu. Reflita sobre isso, está te levando para o céu. Vou te ensinar algo aqui do céu para a tua vida. Quando você nega e não vai ou não serve algo que não é bom para você nem para outras pessoas, ou você nem participa, você está servindo aquela pessoa, por mais que ela tente te chantagear ou tente te taxar de antissocial. Não participa das coisas da família, não participa das coisas dos amigos. É melhor não participar, porque quando Jesus voltar, você não participou, eles vão procurar você. Você foi para a glória de Jesus, e se eles não vigiaram, não vieram com você para a atmosfera de glória, para ouvir a palavra do céu, para estar no ambiente de glória, e eles ficam e você vai aí um dia, eles vão entender e vão te dar razão. Jesus está voltando. O fim dos tempos está às portas. E nós precisamos estar inseridos dentro dos princípios, para que nós não nos percamos, para que a gente não se perca, quebrando princípios. E não ser incluído, conforme diz essa palavra, nem anule o sacrifício da cruz, que foi para destruir a nossa humanidade em Adão, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Venhamos imitar a Cristo, tomar a forma de servo, sermos semelhante a Cristo, assim como Ele se tornou semelhante a nós. Para onde tem sido direcionado o teu serviço? Para onde tem sido direcionado a tua mordomia? Para onde o teu serviço, a tua mordomia está levando você? Vamos falar aqui de céu e inferno.
Faça, Carol, por favor, filho. Lá, filho, lá. Faça uma reflexão de céu e de inferno agora. Feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos e reflita. Pense nas vezes que você não quis servir, nas vezes que você deixou de servir, e reflita se a tua mordomia, a tua servidão, o teu serviço, para onde está te levando. Se Jesus, mediante tudo que essa palavra explicou para mim e para você hoje, e Jesus começar a chamar, fala: vem você, mostre-me as obras de mordomia nas tuas mãos, me mostre os teus serviços, aonde e para quem e o que você está servindo, o que você apresentaria para Deus, o que você apresentaria para Jesus nas tuas mãos. Senhor, esse aqui é o meu serviço. Eu consegui tirar a minha família da bebida, do vício. Senhor, as pessoas se aproveitaram de mim, se aproveitaram da minha bondade, do meu serviço, se achando mais espertas que eu, mas eu servi para a glória do teu nome. Ou você vai dizer o contrário, Senhor? Onde está o teu serviço? Sabe por quê, meu irmão? Quando a gente anda por princípio, assim como Jesus se esvaziou de si e tomou forma de servo e se tornou semelhante a homens, ele quer tomar a forma dele dentro de nós. Porque quando nós praticamos essas coisas, praticamos os princípios e servimos e nos anulamos para servir somente para aquilo que é bom, para glorificar Deus, ele começa a se formar em amor dentro de nós. O amor dele começa a tomar forma dentro de nós.